se você estivesse lendo a Bíblia do jeito errado esse tempo todo? E se por isso estivesse perdendo algo essencial, algo capaz de transformar sua vida de maneira inexplicável? A verdade é que a Bíblia não é apenas um livro qualquer. Ela é viva, poderosa e tem o poder de abrir seus olhos para uma realidade que vai muito além do que imaginamos. Mas existe um segredo. A forma como você a lê pode definir se terá um relacionamento verdadeiro com Deus ou se continuará apenas acumulando conhecimento sem transformação. No vídeo de hoje, você vai descobrir o que realmente acontece quando alguém começa a ler a Bíblia da maneira correta. E fique até o final, porque a última revelação vai mudar a forma como você enxerga a palavra de Deus para sempre. Mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente aqui: eu quero ler a Bíblia do jeito certo, para declararmos juntos esse compromisso, porque as verdades que você vai ouvir podem mudar completamente sua jornada com Deus. Muitos leem a Bíblia como um livro de regras ou como um manual religioso. Mas quando alguém começa a lê-la da maneira correta, com um coração aberto, buscando comunhão com Deus, ela deixa de ser um livro e se torna uma voz viva. Você já experimentou aquela sensação de que uma passagem bíblica foi escrita exatamente para o seu momento? Isso não acontece por acaso. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a Bíblia não apenas fala sobre Deus, mas Deus fala através da Bíblia. O problema é que muitas pessoas a leem como um estudo acadêmico, sem buscar comunhão. Mas quando a leitura se torna um encontro com Deus, cada versículo ganha vida, trazendo direção, consolo e exortação. Agora pense, como seria sua vida se cada vez que abrisse a Bíblia, sentisse Deus falando diretamente com você? E isso nos leva ao segundo impacto poderoso de ler a Bíblia da maneira correta. Seus olhos espirituais são abertos. A Bíblia não é um livro comum, porque nela há segredos espirituais que só podem ser compreendidos por aqueles que buscam a verdade com sinceridade. Jesus disse em Mateus 13:13-15: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, pois o coração deste povo tornou-se insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Isso quer dizer que é possível ler a Bíblia sem realmente enxergar o que Deus quer dizer. Muitos apenas leem, mas não entendem. Mas quando você começa a ler da maneira correta, com humildade, oração e um desejo sincero de conhecer a Deus, seus olhos espirituais são abertos. É como se você estivesse em um quarto escuro e, de repente, alguém acendesse a luz. Você começa a ver verdades que antes pareciam ocultas, e a Bíblia se torna um espelho que revela não apenas quem Deus é, mas quem você realmente é. Por isso, muitas pessoas começam a se arrepender de coisas que antes nem consideravam erradas. Elas percebem a necessidade de mudança, porque a palavra de Deus ilumina tudo ao redor. E isso nos leva ao próximo impacto. Seu coração começa a ser transformado. Ler a Bíblia corretamente não é apenas um exercício intelectual. Ela tem o poder de transformar o coração. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso significa que a palavra de Deus trabalha dentro de nós, moldando nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Cristo.
E sabe qual é a maior evidência dessa transformação? As mudanças que acontecem dentro de você começam a ser visíveis para os outros. As pessoas ao seu redor percebem que algo mudou. Seu jeito de falar, de agir e de pensar se alinha mais com a vontade de Deus. Você se torna mais paciente, mais sábio, mais compassivo. Mas essa transformação só acontece quando a Bíblia é lida com um coração disposto a obedecer. Agora pense comigo, quantas vezes você já leu a Bíblia e logo depois continuou do mesmo jeito, sem aplicar nada do que aprendeu? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo. A mudança acontece quando deixamos de apenas ler a Bíblia e passamos a permitir que ela nos leia. E isso nos leva a um ponto essencial. O que muitos não percebem é que quando você começa a ler a Bíblia do jeito certo, a sua mente também é renovada. E isso afeta diretamente suas decisões, seus relacionamentos e até mesmo sua forma de enxergar os desafios da vida. Você já sentiu que certos pensamentos negativos simplesmente dominam sua mente? Medos, inseguranças, dúvidas. Às vezes parece impossível controlá-los, mas quando você começa a ler a Bíblia da maneira correta, algo surpreendente acontece. Sua mente começa a ser renovada. Romanos 12:2 nos ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais seus pensamentos são alinhados com a verdade divina. As mentiras que o inimigo tenta plantar em sua mente começam a perder força, porque agora você tem uma base sólida de conhecimento bíblico para combatê-las. E essa renovação da mente não acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo. Cada vez que você lê e medita na palavra, um tijolo da mentalidade errada cai e um novo é colocado no lugar, construindo uma mentalidade segundo Cristo. Mas tem mais. Quando sua mente é renovada, suas decisões também mudam. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em impulsos ou emoções e depois se arrependeu? Quando sua mente é transformada pela palavra, você começa a agir com sabedoria e discernimento espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade em discernir a voz de Deus. Elas se perguntam: será que isso é de Deus ou da minha própria mente? Mas quando você lê a Bíblia da maneira correta, algo incrível acontece. Você começa a reconhecer a voz de Deus com mais clareza. João 10:27 nos diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Isso significa que Deus fala com seus filhos, mas a questão é: será que estamos treinando nossos ouvidos espirituais para ouvi-lo? A leitura correta da Bíblia nos ensina como Deus pensa, como Ele age e quais são os seus princípios. E quanto mais conhecemos a palavra, mais facilmente reconhecemos sua voz no nosso dia a dia. Por exemplo, se alguém lhe oferecer algo que parece bom, mas vai contra os princípios bíblicos, sua mente renovada imediatamente identificará que aquilo não vem de Deus. Você começará a perceber sinais espirituais que antes passavam despercebidos. Agora, pense nisso. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se a voz de Deus tivesse sido mais clara para você? A resposta está na forma como a Bíblia é lida. Se tem algo que a Bíblia faz de maneira poderosa, é confrontar o pecado. Muitas pessoas evitam lê-la com profundidade porque sabem que, ao fazer isso, serão confrontadas. Mas a verdade é que é exatamente esse confronto que nos liberta. Salmo 119:11 diz: "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." Quando você lê a Bíblia corretamente e permite que ela penetre em seu coração, o pecado começa a perder a força. Coisas que antes pareciam normais começam a incomodar.
Há um desejo crescente de santidade e obediência. Isso não significa que você nunca mais vai falhar, mas significa que o Espírito Santo trará convicção sempre que algo não estiver alinhado com a vontade de Deus. A palavra de Deus se torna como um alarme dentro de você, alertando-o quando algo está errado. E aqui está o ponto crucial. Essa transformação só acontece quando a Bíblia é lida não apenas com os olhos, mas com o coração. E isso nos leva a uma das mudanças mais profundas que acontecem quando lemos a Bíblia da maneira correta. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma fé inabalável, enquanto outras vivem em constantes altos e baixos? A resposta está na palavra de Deus. Romanos 10:17 nos ensina: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você lê e medita na Bíblia, mais forte sua fé se torna. Imagine alguém tentando atravessar um rio sobre um tronco frágil. A cada passo, a madeira range e balança, e essa pessoa sente medo de cair. Agora, imagine outra pessoa atravessando o mesmo rio sobre uma ponte de pedra firme. Essa segunda pessoa caminha com confiança, sem medo. Essa é a diferença entre uma fé baseada em emoções passageiras e uma fé firmada na palavra de Deus. A leitura correta da Bíblia fortalece sua fé porque lhe dá um alicerce sólido. Você para de depender das circunstâncias e começa a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. E essa fé inabalável nos leva a algo ainda mais profundo. Se você deseja um relacionamento mais profundo com Deus, não há outro caminho senão mergulhar na sua palavra. Jeremias 29:13 nos dá uma promessa poderosa: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A leitura correta da Bíblia não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre conhecer Deus intimamente. Quando você começa a ler a palavra com um coração aberto, algo incrível acontece. Você começa a ouvir Deus falar com você através das Escrituras. De repente, versículos que antes pareciam comuns passam a tocar seu coração de maneira profunda. Você sente que Deus está respondendo suas orações através da Bíblia. E há mais um detalhe: quanto mais você lê e compreende a palavra, mais deseja passar tempo com Deus. Você já percebeu como às vezes é difícil orar? Como as palavras simplesmente não vêm? Mas quando sua mente está cheia da palavra de Deus, sua oração se torna natural. Você não apenas fala com Deus, mas aprende a ouvir sua voz com mais clareza. A Bíblia não apenas transforma seu interior, mas também abre seus olhos espirituais para enxergar o mundo de maneira diferente. 1 Coríntios 2,14 nos ensina: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Antes de ler a Bíblia corretamente, muitos enxergam a vida apenas com os olhos naturais. Eles acreditam apenas no que podem ver e tocar. Mas, quando começam a compreender as Escrituras, percebem que há uma realidade espiritual operando por trás de tudo. As tentações, os conflitos, os desafios do dia a dia. Nada disso é apenas físico. Há batalhas espirituais acontecendo ao nosso redor. Quando você lê a Bíblia corretamente, o Espírito Santo abre seus olhos para discernir o que realmente está acontecendo. Você passa a perceber armadilhas espirituais, a entender ataques do inimigo e a reconhecer quando Deus está agindo. Ler a Bíblia da maneira correta não é apenas sobre obter conhecimento ou sentir emoções passageiras. É sobre transformação. 2 Coríntios 5,17 nos dá uma promessa poderosa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a palavra de Deus entra verdadeiramente no coração,
Ela muda completamente quem você é. Se antes havia dúvidas, agora há convicção. Se antes havia medo, agora há coragem. Se antes havia escravidão ao pecado, agora há liberdade. A verdadeira leitura da Bíblia muda seus desejos, suas prioridades e até mesmo sua identidade. Você para de viver apenas para este mundo e começa a enxergar sua vida como parte do propósito eterno de Deus. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas é um processo contínuo de renovação. Quanto mais você mergulha na palavra, mais ela molda sua mente, suas escolhas e sua caminhada com Deus. O objetivo final de Deus não é apenas transformar você, mas usar sua vida para transformar outras pessoas. Mateus 5, 14 a 16 nos lembra que somos a luz do mundo, mas para brilhar, precisamos estar cheios da palavra. Quando você lê a Bíblia corretamente, sua vida se torna um testemunho vivo. As pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. Suas palavras, suas atitudes e sua forma de enxergar o mundo refletem Jesus. Você já percebeu que algumas pessoas são capazes de falar algo que toca profundamente o seu coração? Ou que certos cristãos têm uma paz e sabedoria que parecem inexplicáveis? Isso não acontece por acaso. Isso é fruto de uma vida enraizada na palavra de Deus. E agora vem a parte mais impactante. Se você chegou até aqui, já percebeu que ler a Bíblia corretamente não é apenas um hábito, mas um estilo de vida que transforma tudo. Mas agora vem a grande questão. O que você vai fazer com isso? A verdade é que não basta apenas saber que a Bíblia transforma. É preciso agir. A partir de hoje, tome a decisão de ler a Bíblia com dedicação, pedindo ao Espírito Santo para revelar a verdade, aplicar o que aprende, deixando a palavra transformar sua vida, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam impactadas. Se você deseja experimentar tudo o que falamos neste vídeo, comece agora. Pegue sua Bíblia e leia com um coração aberto. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que Deus falou com você através deste vídeo. E lembre-se, quando você começa a ler a Bíblia da maneira correta, sua vida nunca mais será a mesma. Se esse vídeo abençoou você, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deus tem muito mais para revelar a você através da sua palavra. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.